é o nosso Deus. Amém, irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em alguns textos, uma breve reflexão da palavra do Senhor nesta oportunidade, dentro do livro de Lucas. Todos os textos que nós estaremos lendo fazem parte da descrição de Lucas, o médico que acuradamente, ou seja, fez uma pesquisa intensa, não falou nada de cabeça, ele pesquisou, estudou, foi ver história, foi ver os relatos, lugares, uma pesquisa profunda sobre Jesus. Eu recomendo até que você leia o livro de Lucas, e ao ler o livro de Lucas você vai compreender que o livro de Lucas é um livro que vai relatar Jesus ligado à oração, Jesus ligado a uma obra do Espírito Santo. Toda vez que há uma citação de Jesus orando ou estando presente diante de situações as quais o povo carecia, o poder do Senhor estava sobre ele para curar, para libertar, para fazer grandes sinais e maravilhas na vida das pessoas, como cremos que o Senhor até hoje tem feito sinais e maravilhas nas nossas vidas. Então os textos que nós leremos se encontram no capítulo 2, Lucas 2, vou ler do verso 10 ao verso 16, depois um pouquinho mais à frente, capítulo 23, verso 33, depois capítulo de número 23, verso 46 e capítulo 24, verso 5 ao verso 7. À medida que eu for lendo, eu vou instruindo a igreja acerca das leituras deste livro dos evangelhos. Lucas 2, 10 a 16. Lucas 2, 10 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Grave essa palavra. E subitamente apareceu um anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. Segundo texto que nós leremos um pouquinho mais à frente, capítulo de número 23, o verso de número 46. Mateus 23, verso 46. Aliás, 23, verso 33, depois o 46. 33, Jesus no outro lugar. Primeiro, Jesus aqui é citado na manjedoura. Segundo texto, Jesus é citado na cruz. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Agora sim, o verso 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Um pouquinho mais à frente, capítulo de número 24, verso 5 ao verso 7. Jesus, primeiro na manjedoura, segundo Jesus na cruz, terceiro Jesus no túmulo, não sendo encontrado. Verso de número 5 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais dentre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu
estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Senhor Deus, nosso Pai, traz luz ao nosso coração, às nossas mentes, para entendermos esses três momentos. Entendermos, ó Deus, esses três fatos revelados na história dos evangelhos e que devem marcar profundamente as nossas vidas. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós quando nós esquecemos desses fatos, quando nós abandonamos esses fatos. Pai, por favor, como foi citado aqui, traz à nossa memória aquilo que de fato gera em nós esperança. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente cada um de nós tem na história de vida alguns momentos marcantes. Eu poderia dizer que tenho muitos momentos marcantes. Casamento, nascimento das filhas, momento em que a gente fica entusiasmado e enebriado, até encantado e fascinado com as bênçãos que Deus traz sobre a nossa vida. Certamente você tem também alguns momentos da sua vida que você pode olhar para trás e no retrovisor da vida enxergar as ações de Deus de maneira sobrenatural. Momentos esses assim singulares, que talvez você nunca mais vai viver aquilo. Me permitam 3 momentos que me marcaram. Momento, estávamos no Rio de Janeiro com um grupo de jovens da Igreja Presbiteriana de Copacabana, no intercâmbio entre a Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora e a Igreja Presbiteriana de Copacabana, década de 80. E quem se lembra aí, a gente está com o William aí, que conheceu as histórias do Janires, naquele tempo. Um intercâmbio, cerca de 120 moços crentes presbiterianos na praia de Copacabana, e nós resolvemos fazer uma reunião de oração na praia. E nós demos as mãos e começamos a cantar ali, irmãos, uma música que certamente alguns devem conhecer. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Gente, aquele momento foi um momento que ficou marcado na minha mente, um momento singular de uma juventude ansiosa em servir a Deus, desejosa de servir a Deus, e nós não estávamos nos importando com ninguém. A praia estava cheia de gente, mas a gente não estava preocupado com as pessoas. A nossa atitude ali era de adorar o Senhor, era de declarar as verdades do Senhor e testemunhar da nossa fé. Os moços bem à vontade no contexto de praia, e a gente estava ali numa atitude de adoração. Nunca esqueci daquele momento. Um terceiro momento, irmãos, que me traz à memória o fato de nós termos ido com uma caravana na Coreia do Sul. E ali na Coreia do Sul, fomos levados a 2 lugares singulares. Um chamado Museu dos Mártires, lugar onde se tem um registro histórico de pastores, presbíteros, membros das igrejas da Coreia do Sul, e que num contexto da Guerra das Coreias, e que antes disso o Império Japonês dominava a Coreia do Sul com mão de ferro, e naquele contexto o imperador ele imputava sobre os coreanos, os sul-coreanos, que eles adorassem o imperador. Mas o evangelho chegou naquele país, chegou naquele lugar, e os sul-coreanos agora dizendo: nós não queremos e nem podemos adorar o imperador, porque nós temos o Senhor, nós temos um Deus.
E, amados, aqueles sul-coreanos desafiaram as autoridades da época, e a história nos conta que todos quantos não adorassem o imperador japonês, eles eram mortos. Quando não levados para um rio chamado Rio Han, enterrados até a cabeça, e os soldados japoneses com aquelas foices degolavam os cristãos que não se sujeitavam a adorar o imperador. E ali, então, naquele Museu dos Mártires, tinha a história de vários presbíteros, vários pastores, crianças, um relato fotográfico, uma narrativa de fotos de gente que passou por isso. E não menos que isso, contexto da perseguição ao cristianismo naquele país. Irmãos, quando havia ali reuniões tal como a nossa aqui, imagina você, os soldados japoneses chegando aqui à nossa porta e infringindo algum tipo de opressão, querendo saber quem de fato era seguidor de Jesus. E naquele contexto lá, todos quantos quisessem negar Jesus poderiam sair livremente, mas quem não negava Jesus, ainda que estivesse no culto, iriam ser mortos. Soldados japoneses ladeados colocavam fogo, tacavam fogo para dentro das igrejas, as mães tentando jogar as crianças para fora do templo, os soldados japoneses jogavam as crianças para dentro do templo, e num horror absurdo por conta da perseguição do Evangelho. Amados, aquele momento foi um momento que cerca de 100 pastores, quando nós adentramos aquele lugar, nós ficamos tão impactados e tão envergonhados, tão constrangidos pelo fato de que, na verdade, nós não passamos por nenhum tipo de perseguição acentuada como cristãos brasileiros, e ficamos tão envergonhados com o nosso cristianismo de meia tigela. E aquilo mexeu profundamente com cada um de nós. Eu fiquei sensibilizado. E logo em seguida nós fomos para a fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, sendo informados que no norte havia fome, miséria, havia dificuldade, gente sendo maltratada por causa do cristianismo, porque até então tinha havido uma guerra em 1950 a 53 que dividiu a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. E o Sul se tornou próspero, o Sul se tornou uma nação cristã, marcada pela oração, enquanto o Norte, o povo estava comendo mato, o povo estava sob o jugo de um imperador, não mais japonês, mas agora um imperador coreano. E cerca de 100 pastores na fronteira ergueram as mãos e começaram a orar intensamente: Senhor, tem misericórdia da Coreia do Norte. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Senhor, salva essa nação, salva aqueles que são teus. Amados, quando a gente vive um momento como esse, não tem como nós não esquecermos o poder de Deus e o poder da graça do Senhor, que impacta, que mexe com a gente e nos coloca na brecha para interceder por pessoas que estão carecendo do Evangelho e de libertação. Queridos, esses momentos marcam a nossa vida, marcam a gente. Quais os momentos da vida que foram marcados, não por alguma coisa que te fez ficar mais próspero, mas que te fez ficar mais perto de Deus? Quais foram esses momentos da sua vida? Eu posso detalhar um terceiro momento, uma viagem missionária, Moçambique, e ali com a missionária Madalena, juntamente com outros irmãos que estavam naquela missão, nós fomos para um lugar chamado Chiparango. E nesse lugar, um vilarejo onde a missionária Madalena fazia um trabalho de evangelização dos moçambicanos, mesma língua que a gente, o português de Portugal.
E nós nos reunimos ali, paramos o carro que nos conduziu, e havia uma árvore, apenas um descampado enorme, aquela savana africana, alguns casebres meio distantes, e a Madalena começou então a bater com um pedacinho de ferro num outro ferro, um som de ferro com ferro. E ela começou a bater, aquele era um sinal de que a missionária tinha chegado. E agora, com a missionária estando ali, nós haveríamos de ter um culto. E eu fiquei pensando, gente, mas onde é que a gente vai ter o culto? Onde é que é a igreja? Onde é a igreja? Onde é a igreja? E aí, amados, à medida que ela batia o sino, foi chegando gente com roupa surrada, maltrapilha, gente doente, crianças, certamente, há muito tempo não tinha tomado um banho, há muito tempo, não estou falando de dias, estou falando talvez de meses, mulheres, aí vinha com um pedaço de madeira, um pedaço de pano, uma esteirinha, e ali debaixo da árvore começou a se reunir, e o pregador seria eu. Eu fui convidado para pregar naquele lugar. Aí eu fiquei pensando na igreja que eu tinha sido pastor em São Paulo, uma igreja muito próspera, muito rica, e que quando nós estávamos na construção do templo, os irmãos estavam reclamando por conta da poeira na igreja. Os irmãos reclamando por causa do barulho, porque não tinha janela para fechar o templo, porque o vento era forte e entrava no templo. Aí eu fiquei pensando, gente, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus quer ser adorado quando cada um se aproxima dele, não como espectador, como disse há pouco, mas como adorador. É você e Deus. É você e Deus, Jesus no meio, o Espírito Santo aplicando aquilo que o Pai planejou, aquilo que o Filho executou, mas é você e Deus. E, amados, naquele momento ali, um grupo de pessoas se reunia, eu tinha que falar. Eu falei sobre João capítulo 3, verso 16, de uma forma muito simples. Talvez nunca tinha falado de uma forma tão simples. Mas, amados, aquilo mexeu comigo, porque quanto a gente briga por coisa boba, e tem gente que não tem nada do que a gente tem e se coloca diante de Deus de maneira muito mais reverente, intensa e adoradora. Aquilo mexeu comigo. Irmãos, nós temos que ter momentos na história da nossa vida que algumas coisas mexem com a gente para virar a chave, para mudar a gente, para mudar a nossa cabeça, o nosso entendimento, para mudar a nossa percepção da vida. Às vezes nós precisamos desses momentos que muda completamente o nosso dogmatismo, a nossa forma robótica de ser, para que nós nos apresentemos diante de Deus de maneira tal que nós o adoremos em espírito e em verdade. E, amados, esses textos que eu li e essas histórias que eu compartilhei, tomara, Deus, que você tenha esses momentos que marcam profundamente a sua vida. Se você não tem, por favor, peça ao Senhor: Senhor, eu quero viver momentos intensos na presença do Senhor, que marquem a minha vida, que marquem a minha história e que deixam registrado na minha mente, no meu coração, aquilo que o Senhor faz e fez. Peça ao Senhor. Se você não teve isso, peça ao Senhor. Esses 3 textos que lemos, irmãos, marcam na história do Evangelho 3 lugares que, quando nós olhamos para eles têm que mexer com a gente. Em primeiro lugar, irmãos, é a manjedoura. A manjedoura, o tabuleiro, o coxo, o lugar de alimentação de gado, o lugar onde Jesus foi depositado, era o lugar que o boi comia,
onde a vaca comia, onde o cavalo comia, era um estábulo onde Jesus foi posto naquela manjedoura. E essa manjedoura tem um simbolismo tremendo. A manjedoura simboliza a impureza, um lugar inóspito que ninguém gostaria de estar. Eu tenho dúvidas que se as mães da igreja gostariam de colocar seus filhos num lugar como aquele. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês. E se você for perfeccionista, Deus me livre. Mas Maria pôs, José pôs Jesus naquela manjedoura. Mas eles não colocaram Jesus naquele lugar por acaso, eles colocaram Jesus naquele lugar porque o próprio Deus planejou aquele lugar para dar uma lição para cada um de nós, de que aquele menino que nos foi dado, prometido por Isaías, anunciado no final do livro de Miqueias, Belém, Efrata, a cidade a qual ele haveria de nascer, aquele menino haveria de vir e ser posto num lugar simples, humilde, contaminado por micro-organismos, bactérias mortais, e principalmente para uma criança recém-nascida, a qual exposta a níveis de bactérias que são sérias e graves, podem levar à morte. Mas Jesus foi posto naquele lugar. Mas aquele lugar, irmãos, não era um lugar comum. Aquele lugar era um lugar que representa também o simbolismo das nossas vidas e os nossos corações, contaminados pelo pecado, manchados pelas impurezas que o pecado trouxe sobre cada um de nós. A manjedoura nos faz entender, João capítulo 3, verso 16, na missio Dei, na missão de Deus, e nessa missão de Deus, a missão de Deus foi amar sem ser amado, porque após a introdução do pecado na raça humana, foi Deus que deu o passo primeiro para que nós pudéssemos ser resgatados. E aí o apóstolo João vai dizer: nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E João capítulo 3 é essa mensagem que denuncia o amor inquestionável de Deus pelos homens. O amor de Deus inquestionável de Deus por você. E a manjedoura representa as nossas vidas, com todas as impurezas e imperfeições que nós possamos ter. Aquele que desceu da glória, aquele que é o Filho de Deus, agora se vê num grande contraste. Quando nós olhamos para Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 5, quando fala que o Pai o exaltou sobremaneira, para que ao nome dele se dobre todo o joelho que há no céu e na terra. Esse Jesus nos mostra o grande contraste entre a sua glória e agora a manjedoura. A manjedoura representa esse mundo contaminado pelo pecado, a sua vida e a minha vida, que foi alcançada por essa graça. Se a manjedoura não nos toca, irmãos, se não nos sensibiliza, é porque nós não entendemos a história da redenção. A glória do Filho de Deus é o grande contraste. Ele deixou a sua glória, ele deixou a presença do Pai, ele obedeceu à voz do Pai, e tal qual ele mesmo diz na oração sacerdotal, que ele haveria de cumprir os desígnios do Pai, não só no ministério de trabalhar a vida de discípulos, mas Jesus glorifica o Pai, consumando a obra que o Pai lhe confiou a fazer, por obediência, por amor, por compaixão. Portanto, irmãos, olhar para a manjedoura deve sensibilizar os nossos corações. Segundo, texto que lemos de Lucas capítulo 23, verso 33, fala que Jesus está em outro lugar, não mais numa manjedoura. No decurso de tempo, Lucas capítulo 4 fala de Jesus sendo tentado no deserto.
pouquinho mais à frente, fala de Jesus sendo batizado no Rio Jordão. Havendo uma voz do Pai que diz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus é esse então que agora, a partir do capítulo 4, verso 18, vai ler o profeta Isaías. Jesus é esse que no capítulo 4 vai dizer: hoje cumpriu-se aquilo que foi dito pelo profeta Isaías a meu respeito. Eu sou o filho amado do Pai, eu sou o filho de Deus. A partir de Lucas capítulo 18, irmãos, Jesus então começa a ensinar, a pregar, a curar. Chama para si no capítulo 6, 12 homens. Chama para si para treinar e para ajudar a fazê-los crescer, para que eles expandissem a palavra. Jesus é esse que está pregando na Galiléia, Judéia, Samaria, expulsando demônios, de alguma forma ensinando a multidão nos barcos, adentrando a casa de publicanos e pecadores, como nós lemos aqui. Jesus é esse que está cumprindo o seu ministério, mas a sua bondade incomoda, a sua mensagem incomoda, o seu caráter incomoda. Ele é santo, e no meio desse contexto, dessa humanidade impura e perversa, dessa geração iníqua, ele incomoda. O incômodo que Jesus causa e traz, irmãos, faz com que ele seja levado à prisão, a julgamento e de maneira injusta condenado. No entanto, Pilatos chegou a dizer: não vejo falta sobre ele, mas eu não tenho dificuldade em deixar que o povo decida. Lava as mãos e diz: a quem escolheis? Barrabás, o ladrão, ou Cristo? E a Bíblia, irmãos, vai nos mostrar que escolheram Barrabás para ser liberto e Jesus para ser condenado injustamente, cumprindo-se aquilo que Isaías capítulo 53 haveria de nos informar, que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, e como ovelha muda não abriu a sua boca. E o lugar onde ele seria posto, no monte, como se num altar, denominado Gólgota, em grego, lugar da caveira. E se a gente pensa em caveira, a gente pensa em gente morta. A gente pensa no estado final de alguém morto e agora apenas os ossos para comprovar que ali houve uma vida anteriormente. O Gólgota tinha um simbolismo, talvez arquitetônico. Gólgota, lugar da caveira. Mas ali foi o lugar de sacrifício. E aí Lucas vai nos apontar no capítulo de número 23 que naquele lugar 3 cruzes são levantadas. A do meio seria dele, ladeado a ele 2 malfeitores, 2 homens, sim, pecadores, mas ele não. Ovelha muda, o santo de Deus, aquele que desceu da glória, aquele que foi prenunciado em Gênesis capítulo 3, verso 15, o descendente da mulher que haveria de pisar da cabeça da serpente, aquele que foi anunciado como aquele que viria da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que veio da tribo de Judá, aquele que veio da realeza de Davi, aquele que tem mais sabedoria que Salomão, aquele que inspira os profetas. Vai chegando Isaías, que anuncia a sua mensagem, vai chegando Jeremias, que denuncia que ele seria o renovo, vai chegando Oséias, que fala que ele é como esse marido traído, abandonado pela esposa que era o seu povo, que era a igreja. Vai chegando no livro de Miqueias, anunciando a cidade. Vai chegando no livro de Malaquias, apontado como o sol da justiça. E que agora, na plenitude dos tempos, como diz as Escrituras, nasce Jesus. Mas esse Jesus, com toda a mensagem de bênção, graça e paz que ele tem, ele não é aceito. E por não ser aceito, é posto naquele lugar, na cruz. Irmãos, tomara a Deus que o Espírito Santo pregue profundamente nos nossos corações
para mostrar o quanto nós precisamos olhar para a cruz. Porque naquela cruz, cada um de nós é que deveria receber a condenação de estar naquele lugar. Cada um de nós que deveria receber a condenação de ser posto naquele lugar, não ladeado, mas no ponto central, porque nós somos os pecadores, nós somos esses malfeitores, mas ali na cruz acontece uma substituição. Por isso que, irmãos, de maneira didática, Deus está trabalhando na cultura judaica, no povo hebreu, no povo de Israel, porque todas as vezes que se fazia uma celebração, um holocausto, 2 animais eram apresentados. Um bode. Esse bode haveria de ser o bode emissário. O livro de Levíticos nos ensina isso. O sacerdote punha a mão na cabeça do bode e soltava o bode pelo deserto, como que esse bode agora estaria levando o pecado apresentado pelo povo, quer seja no tabernáculo, quer fosse no templo. E um segundo bode, apresentado ao sacerdote, não como bode emissário, mas como bode expiatório. O sacerdote Arão punha a mão na cabeça do bode, os levitas vinham e degolavam aquele bode, aquele cabrito, aquele carneiro, o sangue derramado, vida por vida. O sangue derramado trazia expiação. O que é expiação? Perdão. E perdão, agora, manifesto mediante a morte de um animal, traria reconciliação do povo com Deus. Aí o livro de Hebreus vai ensinar que não mais o sangue de bodes e touros, não mais isto, mas o sangue precioso de Jesus, que foi anunciado por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, que seria o sangue perfeito, não mais de animais, mas o sangue daquele que é o Filho de Deus. Tinha a natureza divina e a natureza humana. O sangue dele haveria de ser derramado naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Irmão, se essa mensagem não nos incomoda, se ela não toca o nosso coração, é porque nossos corações têm sido corações de pedra. Porque essa mensagem deve mexer com cada ser humano. Jesus foi esse bode expiatório. Jesus foi o bode emissário. Nossos pecados são cancelados por meio dele. A cruz, portanto, é um lugar de sacrifício, e é um lugar que nós precisamos estar sempre olhando para ela e vendo que nós é que deveríamos estar naquele lugar, mas alguém substituiu as nossas vidas naquele lugar. E esse alguém foi Jesus, e o fato de Jesus ter nos substituído ali, nos permitiu agora ter a reconciliação com Deus, tal qual o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois mediante a fé, tenham paz com Deus, tenham paz com Deus, tenham paz com Deus. A manjedoura deve nos tocar, mas a cruz também deve ser um lugar que nós sempre mentalmente devamos visitar e biblicamente reconhecer que é um lugar marcado pela graça e pelo amor do Senhor Deus por cada um de nós. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Calvário, o monte da caveira, o lugar era um espaço para sacrifício de pessoas. Agora o Filho de Deus é posto naquele lugar. A cruz, lugar de sofrimento. E quem deveria estar sofrendo as agruras seriam cada um de nós. E terceiro, irmãos, terceiro lugar que deve trazer em nós profundas memórias. Lucas capítulo de número 24,
partir do verso 5 até o verso 7, vai detalhar aquela ida das mulheres ao túmulo. Diz os versos anteriores que mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. As mulheres que foram ao sepulcro foram naquele lugar na expectativa de que pudessem tratar do corpo de Jesus para o sepultamento. Levaram os aromas, mas ao adentrarem aquele lugar, viram um túmulo sem ninguém. Sem ninguém. Ninguém estava lá. E, amados, diz o texto que de repente acontece uma manifestação teofânica. O que é uma teofania? Deus se revelando, Deus aparecendo, Deus usando pessoas, ou Deus usando anjos. Uma teofania, como a sarça ardente no Velho Testamento, como as ações de Deus trazendo vitórias sobre outros povos, quando anjos do Senhor apareciam, como nos dias de Josafá e outros mais, onde Deus se manifestava para agir em favor do seu povo. Não temos o nome dos anjos. 2 varões, seres celestiais, angelicais, se apresentam ali, certamente num momento de muita perplexidade das mulheres que estavam ali, perplexas. Os 2 varões tinham uma mensagem, tinham uma palavra, e diz o texto que elas estavam possuídas de temor, e baixando os olhos para o chão, eles tinham uma mensagem no túmulo. E a mensagem que eles tinham era uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que havia sido anunciada por ele, mas até então não fazia sentido para elas aquilo que Jesus havia falado e o que elas estavam vivendo naquele momento. E a mensagem que eles tinham veio por meio de uma pergunta: por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? Como quem disse, não era para que vocês estivessem aqui, é porque vocês agora estivessem celebrando e adorando e se alegrando porque ele não está aqui. Por que buscais dentre os mortos ao que vive? E diz o texto, irmãos, que os varões dizem: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Irmãos, o túmulo vazio é um lugar que deve trazer a nós uma mensagem preciosa. A manjedoura nos traz a mensagem da humildade de Jesus, deixando a sua glória e a sua realeza. A cruz nos traz a mensagem do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia. E o túmulo vazio é a mensagem da sua vitória. Aí Paulo vai traçar aquela mensagem triunfante, lá no livro de a igreja de Corinto: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Quem é você, morte? Amados, o Senhor nos ensina que o túmulo vazio é um sinal triunfante, uma mensagem triunfante do poder da ressurreição de Jesus. E se a ressurreição de Jesus não mexe com você, se isso não te incomoda, se isso não mexe com o seu brilho, com a sua fé, com a sua confiança, irmãos, o que mais será necessário para que Deus ministre ao seu coração? Se na manjedoura não fala, se na cruz não fala, se o túmulo vazio não fala, o que mais o Senhor vai fazer para sensibilizar você, para que você entenda que a mensagem dele é poderosa e viva? O que mais fará? Estaremos esperando que anjos sejam manifestos? Isso é maldição.
Estaremos esperando que, tal qual no contexto judaico, onde não creem que Jesus é o Messias e ficam na expectativa de que alguma mulher esteja gerando no seu ventre um futuro Messias? É isso? Um falso Cristo? Irmãos, a pandemia deve trazer a nós a consciência do quanto a vida é frágil, o quanto nós estamos expostos a essa fragilidade, e se nesse decurso de tempo de 50, 60, 70, 80 anos que passamos aqui, nós não tivemos um posicionamento sobre a mensagem de Jesus, sobre a palavra que Ele já nos deixou, o que será de nós? Aí Hebreus vai dizer: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Concluo, irmãos. Concluo. A manjedoura, encarnação de Jesus, humildade de Jesus, deixou a sua glória para vir até nós, esse mundo contaminado pelo pecado, e nos aproximar dele, se identificar conosco e trazer uma palavra de paz e de esperança, a ponto de Isaías dizer que Ele é o Emanuel, Deus conosco. A cruz, como nós cantamos o hino de número 266, porque eu amo a mensagem da cruz. Eu devo amar essa mensagem da cruz. O túmulo vazio, Ele ressuscitou. Ele não está entre nós, mas Ele está aqui entre nós. E o fato dele estar aqui entre nós, mediante o poder da sua palavra e mediante o poder do seu Espírito, garante a nós a sua companhia, a sua presença, a segurança que o Senhor nosso Deus nos dá por meio de Jesus e da sua palavra, porque Ele prometeu, e eu acredito, e você também deva crer na mensagem que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Não há um dia sequer, portanto, que nós não tenhamos a presença de Jesus conosco. Talvez o inverso é que não esteja acontecendo. Talvez nós é que não desejemos a presença dele todos os dias, ou nós não estejamos buscando a presença dele todos os dias, tal qual ele disse que estaria conosco todos os dias. Mensagens preciosas que devem impactar a nossa vida e o nosso coração. Celebramos nesse domingo a ressurreição de Jesus. Todo domingo lembramos: Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. O meu desejo é que você, nesse momento em que estamos sensibilizados pelo Espírito natalino, abramos o nosso coração, entendamos a mensagem da manjedoura, entendamos a mensagem da cruz, entendamos a mensagem do Cristo vivo e ressurreto, e nós estejamos entregando as nossas vidas para Ele, confessando a nossa total dependência dEle. É por isso que lá em Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, a boca, se com o coração creres que Deus ressuscitou de entre os mortos, sabe qual é o resultado disso, irmãos? É salvação. Cumpre-se o propósito de Deus na sua vida, salvação. Se com a boca você confessar, mas aquilo que tiver na boca tiver ligado ao coração, um coração contrito, quebrantado, reconhecendo o poder da graça manifesta em Jesus, você é salvo. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa, se declara a respeito dessa salvação. E a igreja existe para proclamar essa mensagem, nenhum outro motivo, nenhuma outra razão, e qualquer outra razão além disso não é plano redentivo, não é querigmático. A igreja está aqui para cumprir essa missão que ninguém no mundo vai fazer.
Nenhuma ciência outra vai fazer senão a mensagem que é anunciada pela igreja, que recebeu do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardar as minhas palavras. E ele encerra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que você seja impactado por esses momentos das Escrituras. E se você não tem vivido ainda de maneira tal que tem aquele momento qual Deus marque profundamente a sua vida, peço ao Senhor: Senhor, me faça ver o teu poder sobre a minha vida e sobre todo o poder que traz salvação.